Karl Marx, o principal gerador do socialismo científico, nasceu em 1818, na cidade de Trier, na Alemanha. Seu pai era advogado e, aos 17 anos de idade, Karl Marx ingressou na Universidade de Bonn para também estudar direito. No entanto, mais tarde, transferiu-se para a Universidade de Berlim e, posteriormente, obteve um PhD em filosofia pela Universidade de Jena. Karl Marx encaminhou-se então para o jornalismo e, durante algum tempo, foi editor do Rheinische Zeitung, em Colônia. Todavia, seus radicais pontos de vista políticos logo lhe causaram problemas, e ele se mudou para Paris. Lá, conheceu Friedrich Engels, e a íntima amizade pessoal e política formada duraria pelo resto de suas vidas. Apesar de ambos terem escrito vários livros, individualmente sua colaboração intelectual foi tão estreita que seus trabalhos combinados poderiam ser, sem dúvida, tratados enquanto realização única feita em conjunto. Logo, expulso da França, Marx mudou-se para Bruxelas, onde em 1847 publicou sua primeira obra significativa, A Pobreza da Filosofia. No ano seguinte, ele e Engels, em coautoria, publicaram o Manifesto Comunista, seu trabalho mais conhecido. Mais tarde, naquele ano, Marx voltou para a Colônia, tendo sido expulso poucos meses depois. Mudou-se então para Londres, onde ficou pelo resto de sua vida. Apesar de ganhar algum dinheiro como jornalista, Marx utilizou a maior parte de seu tempo em Londres, fazendo pesquisa e escrevendo livros sobre política e economia. Durante esses anos, Marx e sua família viveram basicamente de generosas contribuições de Engels. O primeiro volume de O Capital, a obra mais importante de Marx, foi publicado em 1867. Quando morreu, em 1883, os 2 outros volumes ainda estavam inacabados, tendo sido posteriormente editados e publicados por Engels, com base em notas e manuscritos deixados por Marx. Seus escritos formam a base teórica do comunismo, bem como de muitas formas modernas do socialismo. Na época da morte de Marx, nenhum país ainda havia posto em prática suas ideias. No século seguinte, entretanto, foram estabelecidos governos comunistas em muitos lugares, incluindo Rússia e China, e em dezenas de outros países. Movimentos baseados em seus ensinamentos apareceram e tentaram chegar ao poder. Tem-se apontado muitas vezes que a teoria econômica marxista está cheia de erros. Certamente, muitas previsões específicas de Marx revelaram-se equivocadas. Por exemplo, ele previu que os trabalhadores nos países capitalistas se tornariam cada vez mais pobres com o passar do tempo. Isso de fato não aconteceu. Marx também previu que a classe média seria eliminada e que sua maioria passaria para o nível do proletariado, apenas uns poucos ascendendo à classe capitalista. Obviamente, isso também não aconteceu. Algumas de suas ideias, por exemplo, a noção de interpretação econômica da história, possivelmente continuarão a exercer influência mesmo se o comunismo propriamente dito acabar. Em termos práticos, um dos fatores de decisão da classificação de Marx foi a estimativa a longo prazo da importância do comunismo na história mundial. Um século após sua morte, mais de 1 bilhão de pessoas o seguiam, ao menos nominalmente.
é o maior número de seguidores de qualquer ideologia, e não só em números absolutos, como em percentagem da população mundial total. Este fato levou muitos comunistas a esperarem que o futuro pudesse trazer o eventual triunfo universal do marxismo.